Gente, ó, vocês estão me ouvindo bem, né? Vamos. Tá, então eu vou começar em um, dois. É melhor desabilitar o som aí do. Ah, fica à vontade também, não tem problema. Espera aí. Em um, dois, três e já. Boa tarde, eu sou Leonardo de Miranda Ferreira, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, sou coordenador do setor de comunicação do nosso conselho. E é num misto aí de lamento devido ao momento pelo qual passa o Brasil e o mundo e também de satisfação por poder iniciar essa série de lives aqui do Conselho, que nós vamos iniciar esse bate-papo aqui com os nossos conselheiros e com o nosso presidente, Pedro Paulo, que está aí na live e vai dar um recadinho para todos psicólogos e psicólogas. Pedro. Bom, muito boa tarde, obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo nessa live. Também aqueles que vão nos assistir depois, porque permanecerá, né, nossas redes. Bom, primeiro eu queria dizer para psicólogas e psicólogos do Estado do Rio de Janeiro o que nós já sabemos, nós vivemos um momento nunca vivido, e esse momento, ele impõe a nós uma série de necessidades, uma série de respostas, uma série de iniciativas para as quais nós não estávamos, nenhum de nós, preparados para isso. Né? É bom lembrar também que no dia 12 de março, numa quinta-feira, foi a primeira vez que o tema coronavírus ele foi tema da diretoria executiva do Rio de Janeiro. E desde então, ou seja, em menos de um mês, nós tivemos que produzir uma série de respostas que nós não imaginávamos. Talvez a primeira delas foi de considerar e de compreender o isolamento social como necessário a esse momento que nós vivemos, uma pandemia em que o contágio se dá através do contato. Estabelecemos, portanto, uma orientação aos gestores de serviços em que atuam os profissionais de psicologia para considerar como prioritário o trabalho remoto, o serviço psicológico mediado por tecnologia de informação e comunicação, mas nós também compreendemos que existem psicólogas e psicólogos que atuam em serviços essenciais e que, portanto, permanecerão trabalhando presencialmente. A estes, nós afirmamos a importância não somente de uma ambiência adequada para a realização desse trabalho presencial, mas também na necessidade imperiosa da utilização e do fornecimento, portanto, pelas gestões de equipamentos de proteção individual e da necessidade de existirem protocolos para a atuação de profissionais de psicologia num momento como esse. Talvez um segundo momento importante foi de apontar os serviços psicológicos prestados por tecnologias de informação e comunicação como necessários à prática psicológica num momento como esse de isolamento, mas de uma forma bastante eficaz. Nós possuímos uma resolução, que é a 11 de 2018, como o próprio número já nos indica. Ela não foi uma resolução construída de uma hora para outra, ela não foi uma resolução construída apenas, mas foi uma resolução muito pensada. Inclusive, anteriormente a ela, nós vivemos um período longo, né, em que os serviços psicológicos prestados por tecnologia de informação e comunicação era um trabalho experimental. Já passamos dessa fase, nós já temos uma resolução, que é a 11 de 2018, que identifica, né, como possibilidade de trabalho do psicólogo o trabalho por meio das tecnologias de informação e comunicação, mas nós também entendemos que, num momento como esse, nós precisávamos modificar a Resolução 11 de 2018, portanto, surgiu para esse momento em que nós vivemos, para o período de isolamento social, a Resolução 11 de 2018, ela funciona a partir da Resolução 4 de 2020, né, que de uma forma muito rápida, né, a grande modificação foi através de uma flexibilização que nós fizemos, o Brasil inteiro, o Sistema Conselho de Psicologia inteiro, produziu uma flexibilização em relação ao cadastro de psicólogas e psicólogos no EPSI. O cadastro continua sendo necessário para que nós possamos
prestar serviços por meio de tecnologia de informação e comunicação. Continuamos exigindo o cadastro de psicólogas e psicólogos no EPC, mas talvez a grande novidade é que, nesse momento de pandemia, nenhum de nós precisa esperar a homologação do Conselho Regional de Psicologia. Portanto, fez o cadastro, já é possível prestar serviços psicológicos por meio das chamadas TICs. Isso só foi possível porque nós alteramos essa resolução de uma forma temporária, de modo que agora nós estamos atuando pela 4 de 2020. Algo importante para se anunciar também é que, desde então, o Sistema Conselho de Psicologia, que é constituído pelo Conselho Federal e outros 24 conselhos regionais, nós começamos a atuar junto, fazendo uma gestão de uma forma muito próxima à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, juntamente com a Rede Unidas e o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A gestão junto a esses órgãos foi exatamente para que a ANS se posicionasse e que, portanto, indicasse às operadoras de saúde que o trabalho de psicólogas e psicólogos via tecnologia de informação e comunicação era não somente possível, como neste momento de isolamento, é um trabalho necessário. Portanto, a ANS se pronunciou no dia 25 de março último, afirmando a importância e a necessidade de manutenção dos atendimentos à população e, nesse momento, por isolamento, que esses atendimentos acontecessem por meio das tecnologias de informação e comunicação. Portanto, foi uma vitória muito grande, não somente da psicologia, mas de todas as outras profissões de saúde que atuam de forma remota. Portanto, a ANS, de uma forma muito evidente, se posiciona e afirma a necessidade das operadoras de saúde reconhecerem esse trabalho como um trabalho possível e, nesse momento, necessário. Uma informação importante para dar para vocês é que o EPSI, que é uma plataforma que tinha, em média, 800 cadastros ao mês, em todo o Brasil, apenas na primeira semana de isolamento social, nós tivemos 140 mil acessos e 20 mil novos cadastros de profissionais. Portanto, uma plataforma que estava acostumada a trabalhar para uma população de, em média, 800 cadastros ao mês, ela se viu, na primeira semana, cadastrando 20 mil novos profissionais, e, claro, o EPSI ele acabou não dando conta de toda a demanda que, de uma hora para outra, começou a ser colocada para ele, e uma das nossas indicações foi da construção de uma plataforma própria para o EPSI, que, nesse momento, está sendo finalizada pelo Conselho Federal de Psicologia. Portanto, em muito breve, o EPSI ele será uma plataforma única e própria, exatamente para dar conta dessa demanda, esse volume de cadastros que foi muito mais evidenciado nesse momento em que nós vivemos essa crise sanitária. Por fim, queria dizer para vocês que o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro está muito atento às necessidades de orientação da categoria num momento como esse. Fomos surpreendidos no dia de ontem pela publicação em Diário Oficial da União da Portaria 639 de 2020, do Ministério da Saúde, que gerou uma série de dúvidas na categoria. Desde então, nós fizemos uma série de audiências com o Ministério da Saúde e com outros conselhos profissionais e com os presidentes dos 24 conselhos regionais e mais a presidente do Conselho Federal de Psicologia. Estamos desde ontem trabalhando ininterruptamente e já temos, e muito breve vai sair uma nota orientativa do que fazer em relação a essa portaria 639, que tanto assustou todos nós, todos os 368 mil psicólogos e psicólogas que estão atualmente inscritos nos conselhos de psicologia do Brasil inteiro. Então, essa foi uma fala inicial. Na verdade, essa live ela tem 3 protagonistas, eu não sou um deles, o Leonardo Miranda, que foi o primeiro a falar para nós. O Leonardo ele é coordenador da comunicação, da coordenação, ele é coordenador da Comissão de Comunicação do Conselho Regional de Psicologia. Então, fica aqui o meu profundo agradecimento para ele, por todo o trabalho de ter organizado essa live. Nós temos aqui também a Zarlete Faria, que é supervisora da nossa COF, da nossa Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Fica aqui meu profundo agradecimento também a Zarlete, uma profissional de referência para todos nós, com quem nós contamos e gostamos muito de estarmos juntos dela. Então, Zarlete, muito obrigado por estar aqui conosco e por estar conosco
no restante do ano, lá no nosso conselho. E também está conosco o Ismael Dantas, que é nosso conselheiro da região serrana, e que nessa gestão, que começou em 2019 e ficará por mais 3 anos, Ismael é o nosso coordenador da COF, então, da Comissão de Orientação e Fiscalização. Então, nós temos aqui o coordenador da comunicação, o nosso coordenador da COF e a nossa supervisora da COF, para os quais fica o meu agradecimento, e que tenhamos uma live com bastante... que seja uma live com muita potência naquilo que ela se propõe a fazer. E só a falar para a categoria, essa é a nossa primeira live, nós passamos por um momento de estabilização ainda do nosso trabalho remoto, né? Foi um momento difícil de entender como o Conselho de Psicologia iria funcionar totalmente em home office, mas nesse momento nós estamos aqui anunciando para a categoria que todas as terças e sextas-feiras nós teremos encontro marcado nas lives do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, sempre nós estaremos comunicando o tema, o horário, os participantes, os convidados. Nós estamos aqui na nossa primeira live, mas certamente será a primeira de muitas. Então, o nosso maior agradecimento a vocês que estão aqui nos assistindo e a vocês, Zarlete, Ismael e Leonardo, por terem se disponibilizado a estar aqui conosco nessa nossa primeira live do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Precisamos juntos afirmar a vida, e afirmar a vida nesse momento é afirmar a importância de estarmos cada um nas nossas casas. Então, os nossos encontros acontecerão, mas sempre com a recomendação: fique em casa. E ficando em casa, nós podemos estar juntos graças às tecnologias de informação e comunicação, e graças a elas também, nesse momento, nós podemos continuar exercendo a psicologia tão necessária e tão importante para um momento como esse, um momento em que nós vivemos uma crise sanitária no nosso país. Obrigado a todo mundo que está aqui, e vamos, então, à nossa live. Muito obrigado, Pedro. Se você quiser já sair, ele está envolvido com centenas de milhares de reuniões ao mesmo tempo, e se você, então, já fez, às vezes, uma fala excepcional, excelente, muito obrigado. Obrigado. Bom, o Pedro já anunciou que nós teremos live começamos uma sequência de lives, isso é muito bom, na terça e na sexta. Na terça-feira a gente já vai ter uma live sobre saúde, psicologia e saúde, e na sexta que vem, quem sabe, a gente pode continuar conversando aqui com a COF, porque a gente sabe que as demandas são diversas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre as tecnologias, os serviços de psicologia com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Eu já anuncio também para vocês que a gente está com uma audiência muito boa no Facebook, mas ainda assim eu peço que a audiência compartilhe esse link nas suas redes sociais. A gente logo vai postar também o vídeo no YouTube, né? E vou também pedir para que vocês participem com perguntas. A gente já tem algumas perguntas selecionadas e vamos ver se a gente consegue responder, até porque a intenção não é a gente levar muito tempo na live. Mas eu já anuncio aqui, já dou... eu dou um salve aqui para diversas pessoas: a Deva Lia, a Marli da Silva, a Yara Núbia, a Eliane Correia, a Caroline Mariose, Adnes Macaretti, Pamela de Souza, diversas pessoas que estão aqui acompanhando, dando boa tarde, já fazendo perguntas. Mas antes da gente conversar sobre as perguntas, eu queria que vocês que estão aí conosco, Ismael Dantas e Zarlete, se falassem com a categoria, dessem um primeiro anúncio. Ismael Damas. Leonardo, Zarlete, boa tarde para quem está nos assistindo. Eu me chamo Ismael Eduardo Machado Damas, sou psicólogo, atualmente estou como conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, né, do Rio de Janeiro. Essa é a minha segunda gestão, estou desde 2016. Atualmente estou fazendo parte da Comissão de Orientação e Fiscalização, né, na qual eu estou como presidente dessa comissão. As últimas semanas foram extremamente intensas, né, na verdade, para o Brasil inteiro e especificamente para a gente da psicologia, né, o quanto os profissionais
precisaram se readequar a essa nova realidade, né, diante desse cenário da pandemia, dos fechamentos, né, das vias e também o fechamento dos consultórios. E eu quero já informar que o Conselho, desde o primeiro momento, né, como o Pedro Paulo colocou agora há pouco, né, desde que veio à tona a questão da pandemia e do fechamento, né, o Conselho tem se mobilizado diariamente, né, e eu falo Sistema Conselho de Psicologia, que compreende o CRP do Rio de Janeiro, mais 23 conselhos e o Conselho Federal de Psicologia, né, discutindo sobre ações que podem ser tomadas nesse momento. Tem chego para nós diversas demandas, né, tanto pelos contatos pessoais, ou pelo Facebook, ou por e-mail, né, do Conselho, muitas demandas, e estamos tentando dar conta na medida do possível, né, até já peço de antemão paciência para as pessoas entenderem que existe um fluxo de trabalho que acontece, né, a Zarlete vai falar um pouco melhor, inclusive, da plataforma do EPSI, né, mas estamos buscando dar ouvidos a todos e fazer os melhores encaminhamentos, né. Essa, de fato, é a primeira abertura da live, mas não significa que a gente esteja parado nesse tempo, né. Muitas matérias e notas foram publicadas ao longo das últimas 2 semanas, então essa live ela não tem um objetivo de esgotar o assunto, tá? Na verdade, é mais uma ferramenta de comunicação para que possamos dialogar diretamente com a categoria, mas para que vocês fiquem atentos aos canais de comunicação, principalmente o site do Conselho Regional de Psicologia e o site do Conselho Federal de Psicologia, né, que são os canais oficiais de comunicação de todas as nossas orientações frente a essas mudanças que vêm acontecendo. A live de hoje, ela tem, né, um objetivo para se debruçar sobre a questão, né, da tecnologia de informação e comunicação, né, as TICs. A gente chama popularmente de atendimento online, só que não é apenas atendimento online, né, não é apenas de clínico online, é um atendimento que ela compreende uma série de outras ferramentas, né, por meio da comunicação e informação. Então, o objetivo hoje é a gente se debruçar sobre esse tema. Claro que a gente sabe que não vai esgotar esse tema, mas para a gente ter um diálogo, né? Então a participação de vocês é extremamente importante trazer as dúvidas para a gente, entendendo que certos temas que podem surgir fora esse, eles não serão ignorados, mas hoje a gente vai falar apenas sobre essa questão das TICs, né, do atendimento online. Nas lives seguintes tentaremos compreender outros assuntos relativo à prática profissional, tá bom? Maravilha. Então, Zarlete, pode fazer sua fala inicial. Boa tarde. Meu nome é Zarlete Faria, sou psicóloga, hoje lotada como psicóloga do CRPRJ na Comissão de Orientação e Fiscalização. Eu acho que a minha contribuição aqui é trazendo um pouquinho do que nós estamos vivendo, o tipo de dúvida que os profissionais do Rio de Janeiro têm apresentado para nós. Posso também trazer algumas falas dos psicólogos, dos grupos que eu participo como psicóloga, né? Vejo uma angústia crescente sobre a mudança de paradigma que tivemos que viver de uma hora para outra. Nós tivemos que nos adaptar a usar de uma forma quase que 24 horas por dia, usar uma tecnologia que a gente não estava apropriado, nos reunir de forma distante e, mais que isso, adequar o nosso trabalho presencial a essa ferramenta. E acredito que esse seja, no momento, o assunto mais discutido e mais levantado em todos os conselhos do Brasil. Até no nosso grupo de técnicos do Brasil, as nossas angústias também são muito grandes, porque, como o Pedro disse no início, uma plataforma que tinha um movimento, ele passou a ter um movimento absurdamente aumentado. E aí ele não suportou, inclusive não suportou a nossa entrada. Nós entramos como usuário, como qualquer psicólogo. Então, a gente também vem tendo alguma dificuldade
em atender os pedidos que são encaminhados para nós nos e-mails diariamente, porque a gente também está com dificuldade de entrar nesse espaço. Mas eu gostaria de esclarecer de forma bem pontual como é que esse cadastro precisa acontecer para que o psicólogo esteja eticamente habilitado ao atendimento, ao serviço psicológico por meio das tecnologias de informação e comunicação. Nós temos o site, cujo nome é EPSI, ele tem um link dele no site do Conselho Federal de Psicologia, né? O profissional ele vai entrar e vai se cadastrar como usuário, é a primeira etapa. Ele vai colocar o seu número de CRP, o seu nome, o seu e-mail, e é criado um usuário. Fechada essa etapa, ele recebe um e-mail com uma senha. Essa senha habilita ele a apresentar a fundamentação técnica para esse trabalho. O que é essa fundamentação técnica? Ele vai dizer quais os meios de comunicação que ele vai utilizar, quais sites, quais aplicativos, quais ferramentas tecnológicas, se esse trabalho vai ser de forma síncrona ou assíncrona, né? Para quem não sabe o que é esse termo, e eu não sabia até trabalhar com essa resolução, síncrono é o atendimento que acontece ao vivo e que tem pergunta e resposta, intervenção imediata. Exemplificando, seria uma chamada de vídeo. O assíncrono é aquilo que é apresentado de forma remota. Eu encaminho um e-mail, eu encaminho um áudio e o profissional vai me responder posteriormente. As duas formas são possíveis. Os equipamentos, notebook, computador, celular, telefone, são equipamentos permitidos. Os aplicativos, todos aqueles que permitem entrada e segurança com senha, também são permitidos, e aí eu não vou citar nomes, porque cada dia surge um aplicativo novo, surge um site. Eu também posso estar hospedado num site de psicólogos que ofereça serviços psicológicos online, sendo que, lembrando bem, não é obrigatório eu estar vinculado a um site, porque esse site ele tem uma despesa de administração, uma despesa de hospedagem. O profissional não é obrigatório estar vinculado a nenhum site, ele pode, mas não é obrigatório, tá? Então, tudo isso ele vai apresentar na fundamentação. Além disso, ele vai falar sobre sua abordagem, como ele pretende atender essa pessoa, quem é a clientela atendida, que abordagem metodológica eu utilizo, se eu tenho contrato, quais os cuidados que eu tenho em relação ao meu contrato com o meu paciente, se eu faço um contrato escrito, se eu oriento sobre o sigilo, todas essas são recomendações necessárias. Quando eu finalizo essa fundamentação, eu envio isso, e isso é recebido por um técnico da COF. Esse momento, hoje, está interrompido. A COF vem recebendo. Eu tinha, até o último dia de março, antes disso tudo acontecer, eu tinha 300 cadastros para aprovar, hoje eu tenho 3.000. Então, imagine que isso aumentou vertiginosamente, mas essa etapa, a etapa de análise da fundamentação, ela só vai acontecer quando a pandemia encerrar, quando o serviço do Rio de Janeiro voltar à normalidade. Por que eu estou dizendo Rio de Janeiro? Porque a gente sabe que o Brasil é um país enorme e a gente sabe que a pandemia ela vem se apresentando em cada região, em cada município de uma maneira diferente, num tempo diferente. Então, é possível que o Rio de Janeiro e São Paulo, que foram os primeiros a ter um volume aumentado de pessoas contaminadas, de pessoas adoecidas, é possível que nós sejamos os primeiros a sair. Isso não é uma afirmação, mas assim que voltarmos à normalidade, aí sim nós iremos iniciar a análise desse cadastro e aprovar ou reprovar esse cadastro, né? Quais as questões, quais as dúvidas, quais os problemas que vêm ocorrendo nessas duas etapas? Bom, a primeira situação, o EPSI, quando você
entra como usuário, ele faz conexão com o seu cadastro de psicólogo no seu regional. Então, ele vai verificar o seu e-mail e seu CRP. E ele vai ver a autenticidade das suas informações. Então, primeiro problema, eu me cadastrei no CRP com o e-mail X, hoje eu uso o e-mail Y. O cadastro não vai te reconhecer. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar pedir alteração desse e-mail no cadastro do CRPRJ. E só depois disso você vai poder finalizar. O depois disso tem sido de forma muito ágil. Nós estamos tentando, com todos os esforços possíveis, minimizar o tempo dos fluxos de trabalho. Outra situação, o meu CPF está errado, meu nome mudou. Toda inconsistência cadastral, ela vai te impedir de finalizar o cadastro como usuário. Então, se isso acontecer, você encaminha um e-mail para o atendimento, para o setor de atendimento. O e-mail é atendimento@crprj.org.br e lá vai ter um funcionário que vai fazer a alteração e, a partir dessa alteração, você vai poder continuar o seu cadastro. Outro problema que tem acontecido, eu já tinha um cadastro no EPSI, mas meu e-mail mudou. Aí, nesse caso, quem vai alterar é a COF e você vai encaminhar esse e-mail para a Comissão de Orientação e Fiscalização. Eu acho até que esses endereços a gente pode colocar depois, esses endereços de e-mail, a gente pode colocar depois escrito, que eu acho que fica mais interessante para as pessoas buscarem. De qualquer forma, a gente tem outras notas anteriores que falam sobre o atendimento no momento do CRP, que também tem esses endereços. Finalizado esse cadastro de usuário, você vai receber uma senha. Você não recebeu essa senha, você vai entrar em contato conosco e a gente faz uma liberação automática, manual. E aí a gente manda uma nova senha para poder você concluir. A dificuldade nesse momento, o sistema. Então, qual é a sugestão? Tentem acessar o sistema EPSI fora do horário comercial, fora do horário de pico, porque no horário de pico é o horário de funcionamento das coisas, onde as pessoas estão usando a internet está com capacidade diminuída. A gente vê que a gente está tendo oscilação de sinal, a gente está tendo oscilação de luz. Isso é consequência de todo esse movimento que a gente vem fazendo das nossas casas. A nossa casa ela não tem a mesma capacidade que nós tínhamos na sede do Conselho. Nós tínhamos na sede do Conselho um aparato. Hoje a gente tem na casa da gente um outro aparato que está sustentando isso, mas sofre essa carga do Brasil inteiro vivendo no meio virtual. Então, sugestão é usar e fazer esse cadastro fora do horário comercial. Tentem no final de semana, tentem à noite, tentem mais cedo, né, pela manhã, mais cedo, antes das 10, 11 horas, que é quando a gente começa a ver que o volume vai aumentando muito. A fundamentação. Eu vi várias ofertas de curso onde há uma proposta para ensinar a fazer uma fundamentação técnica. Você pode fazer esse curso? Sim, você pode fazer esse curso. Não há nenhum problema que você faça esse curso. Mas você não precisa fazer esse curso. Você pode... o que eu digo não precisa não é indispensável, porque é muito simples você falar sobre a sua fundamentação. Diga qual a sua abordagem, qual serviço você vai oferecer, se você vai oferecer atendimento clínico, se você vai oferecer supervisão, que tipo de serviço você vai oferecer. E se você vai oferecer atendimento clínico, serviço de acolhimento, de orientação psicológica, de psicoterapia, você precisa pensar qual é a sua clientela. Se você vai fazer um atendimento para adulto, esse adulto ele precisa estar orientado com um contrato, né, dizendo qual a ferramenta, o cuidado com o sigilo, o lugar reservado onde ele precisa estar para esse atendimento,
que ferramenta você está utilizando, o pacote antivírus, porque é muito importante a gente garantir de certa forma, a privacidade, porque a gente sabe que nenhum serviço ele é completamente blindado, mas o que a gente espera é que o profissional tenha recursos técnicos para garantir que ele tentou buscar essa blindagem para essa comunicação com seu paciente. Se ele vai atender um adolescente que ainda não tem autonomia jurídica para responder por si, é necessário que tenha uma autorização de um dos responsáveis desse adolescente para que ele possa ser atendido. No caso da criança, que é uma pergunta bastante recorrente para nós, eu posso fazer atendimento clínico de criança por meio das TICs, por meio da tecnologia de informação e comunicação? A resolução não impede, a resolução prevê essa possibilidade. Agora, de que forma você vai fazer isso? Você é responsável por esse formato. Então, se você vai utilizar um programa específico, se você vai utilizar uma plataforma específica, cabe ao profissional fazer essas escolhas. E tem que ter autorização de um dos responsáveis, obrigatoriamente, tá? Uma outra situação é quem é elegível para o atendimento por meio das tecnologias. Bom, isso também é o profissional que vai avaliar. A mudança da resolução, ela retira um artigo onde falava que o profissional não poderia fazer atendimento em situação de urgência e emergência. E por que esse artigo foi suspenso? Porque a gente se encontra numa situação de urgência e emergência e a gente se viu necessitando de abrir esse canal para que os atendimentos continuassem. Mas a gente não pode abrir mão dos princípios éticos. Eu preciso garantir sigilo e eu preciso saber se esse meu cliente, se esse meu paciente, ele é elegível para esse tipo de atendimento. Um idoso que não lida bem com equipamento, uma criança que não vai ter aproveitamento desse serviço, uma pessoa que apresente qualquer tipo de situação que impeça dela ter um acolhimento pleno a partir da ferramenta que você escolha. Uma situação de crise, onde você tenha um paciente, por exemplo, com ideação suicida. É preciso você saber se esse atendimento ele vai ser suficiente ou ele vai garantir que essa pessoa possa estar acolhida e que ela não está sofrendo risco da sua vida. E se isso não for uma garantia, se isso não for possível, essa pessoa precisa ser encaminhada para um serviço de saúde mental presencial. Nós não podemos garantir que uma pessoa em risco de suicídio, em situação muito grave de ansiedade, a gente não pode garantir que o meio tecnológico vai dar conta disso. Se a pessoa usa medicação, se a pessoa tem qualquer outra situação que interfira na escolha consciente dela desse serviço, da participação desse serviço, se a gente não pode garantir isso, essa pessoa precisa continuar sendo atendida presencialmente. E se nós, psicólogos clínicos, no consultório, não estamos fazendo esse atendimento, a gente precisa encaminhar essa pessoa para um atendimento emergencial. E o Código de Ética já prevê que um outro profissional possa interferir ou atender alguém que já possua um serviço de atendimento psicológico por outro profissional, se for uma situação emergencial. Então, a gente precisa estar consciente de que nem todos os casos vão poder ser atendidos por esse canal. O que mais? Bom, eu acho que eu trouxe alguns pontos bem importantes e eu vou deixar agora para o Leonardo apresentar algumas perguntas para a gente e a gente continua. Só para fazer uma fala rapidinho.
Claro, claro, João. Eu estou acompanhando aqui as perguntas das pessoas, né? Acho que é importante a gente apresentar isso novamente. Eu entendo, depois da portaria que foi publicada ontem, que muitas pessoas estejam preocupadas né, sobre quais são os encaminhamentos. A live de hoje não tem esse objetivo, inclusive, porque o Sistema Conselhos de Psicologia está se debruçando ainda sobre essa portaria. Então, eu peço que aguardem, né? Eu entendo toda uma preocupação, eu entendo que isso pode gerar uma ansiedade na categoria, mas nesse momento eu peço que vocês aguardem os posicionamentos. Ontem já foi apresentando algo sobre o CRPRJ, apresentou, o Conselho Federal de Psicologia também já emitiu um comunicado, né? Mas eu solicito que aguardem, né? Aguardem, porque os conselhos profissionais estão se debruçando sobre essa normativa, tá bom? Perfeito, muito bem colocado. Uma coisa? Claro, por favor, Zarlete. Então, primeiro, eu acho que tem um dado real que é muito importante que a gente tenha. A portaria não apresenta prazo para esse cadastramento. Então, a gente lê o texto fala da obrigatoriedade, mas não existe um prazo. Então, por favor, aguardem que todos os conselhos, não só de psicologia, todos estão debruçados sobre isso e vendo em que condições isso vai acontecer. Então, podemos aguardar, porque essa nota está para sair até segunda-feira, terça-feira, porque isso está muito intenso. Então, aguardem, porque a partir daí a gente faz uma posição mais consciente e mais orientada. Não se precipitem nesse momento e nem gerem mais ansiedade do que a gente já está no dia a dia com essa situação. Perfeito, perfeito, Zarlete. Na sua fala, muito bem fundamentada e muito didática, Zarlete, você já respondeu diversas perguntas que foram colocadas aqui. Entre elas, Zarlete, eu só vou pontuar aqui para citar, né, por exemplo, a Paula Lusitano, que gostaria de saber sobre qual o primeiro passo para começar a atender. A Vanessa Veras, qual a melhor plataforma a mais recomendada, você respondeu também. A Liz Antunes. Agora, tem uma outra questão que foi colocada, e inclusive teve uma participação das pessoas que citaram, né, que concordaram com a pergunta, que foi da Karina Loureiro. Ela diz o seguinte: as tabelas de referência de honorários da psicologia poderia ser aplicada também para atendimento online? Também tem gente que perguntou várias pessoas perguntaram sobre atendimento com criança. Tem uma outra pergunta que é a respeito, essa eu não peguei, eu não sei se eu vou achar aqui, achei agora, da Vanessa Almeida, que pergunta se é possível alguma intervenção online em SPA, perdão. Bom, então, começando sobre a questão da plataforma, a gente já falou que não há uma recomendação e nem é necessário. Sobre o atendimento de criança também, cabe ao profissional avaliar se aquela criança, se eu tenho recursos técnicos para atender a criança por meio online, recursos técnicos, inclusive, eu estou falando de capacitação técnica. Eu sei o que fazer com uma criança num atendimento online? Isso é uma questão bastante importante. Se eu não sei responder, eu preciso buscar uma supervisão, eu preciso buscar uma orientação técnica, para que aí sim eu me sinta segura e capaz de fazer esse tipo de serviço. A outra situação sobre a pergunta da Vanessa, qual foi mesmo, o Leonardo? Leonardo, tem que ligar o microfone. Perdão. A Vanessa Almeida diz: é possível alguma intervenção online em SPA ou DPA, onde eu me formei na UFRJ, a gente chamava de DPA, Divisão de Psicologia Aplicada.
Então, isso é um ponto bastante importante. O MEC, logo assim que a calamidade pública foi decretada, o MEC fez uma orientação para todas as instituições de ensino superior, que estava liberado as aulas à distância, né, no modelo EAD, mas as atividades práticas, elas eram proibidas. Não poderia manter nenhuma atividade de estágio. Isso inclui SPA. SPA é uma prática do curso de psicologia e que ela contempla o atendimento clínico e outras atividades, mas prioritariamente ela é carga horária de estágio. Então, o SPA não pode funcionar por meio online. Tá? E aí cabe aos supervisores pensar de que forma eles vão fazer o acolhimento desses pacientes, desses SPAs. Algumas universidades já criaram algumas possibilidades, inclusive com profissionais voluntários, para fazer esse acolhimento, mas cada universidade vai buscar o seu formato. A outra coisa é sobre os valores referenciais da tabela de honorários. A tabela de honorários, ela é um valor, como a própria tabela diz, de referência, ela não é um valor obrigatório de serviço, mas pode ser utilizado para você consultar que valor você pode cobrar. De qualquer maneira, a gente vê que cabe análise com cada cliente, cabe análise do seu custo, do seu valor de trabalho, e isso cada profissional define o seu, né? Pensar, por exemplo, que o valor de serviço online ele vai ser menos custoso, não necessariamente. Eu posso estar continuando o meu atendimento no consultório, onde eu tenho todas as despesas. Então, cabe a cada profissional pensar e, em conjunto com o seu cliente, ver a melhor maneira e o valor que contemple os dois. Perfeito. Bom, eu já estava tentando selecionar aqui as perguntas relacionadas a plano de saúde, que também estão bombando aqui, mas eu já vou aproveitar e emendar essa pergunta com a da Giliene Souza, que diz o seguinte, aqui para a gente ler. Giliene Souza, gostaria que falassem, se possível, sobre atendimentos gratuitos online. Só para aproveitar aqui, a Vanessa Veras pergunta para atendimento voluntário de acolhimento nesse período de pandemia, é necessário cadastro no EPSI? Essa pergunta já foi respondida, é necessário. Agora, bom, existem mais perguntas, enquanto vocês vão falando, eu vou selecionando essas outras perguntas. Por enquanto, essas já estão de bom tamanho. Bom, então, sobre o atendimento gratuito ou qualquer serviço gratuito, não há nenhum impedimento que o profissional faça nenhum tipo de atividade psicológica gratuitamente. O que o Código de Ética orienta e que impede é que o profissional use isso como forma de propaganda profissional, usar num formato sensacionalista. Então, a orientação é, se você vai fazer um serviço voluntário, que você esteja vinculado a um grupo, a um projeto que já faz essa triagem, que já tem essa comunidade atendida. Por quê? Existem algumas ações em momentos de emergência e urgência que os projetos já fazem algum tipo de orientação. Se você não vai migrar com a sua clínica presencial para o atendimento online, se você vai iniciar um trabalho e você pretende que esse trabalho seja voluntário, eu quero ajudar, faça isso buscando uma instituição séria e se colocando como voluntário, e não de forma individual fazendo essa divulgação, porque aí isso sim seria antiético. Tá? Agora, de qualquer forma, o serviço psicológico
por meios virtuais, ele precisa ter o cadastro EPSI. Qualquer serviço precisa ter o cadastro EPSI. Tá? Acho que eu respondi, não, Leonardo? Sim, respondeu. Tem uma pergunta que essa é bem interessante e talvez aborde um numeral reduzido na quantidade de psicólogos, mas esses devem estar bem embaraçados nesse momento, que é a do Flávio Gueneliu. Quem venceu a carteira provisória no meio do isolamento social e não pode pegar a permanente, isso impede a atuação no mesmo online? Então, saiu uma IN, uma instrução normativa do Conselho Federal de Psicologia, interrompendo todos os prazos processuais. O que a gente chama de prazos processuais? Qualquer coisa que venceria durante esse período está prorrogado até que a situação se normalize, até que o Conselho volte a funcionar. Então, quem é o novo inscrito, quem é o inscrito provisório, que a carteira vai vencer, pelo menos até esse momento, tá? Até hoje, sexta-feira, isso está interrompido. Por que eu estou frisando até hoje, sexta-feira? Porque na próxima semana vai sair uma resolução que vai falar sobre a possível inscrição de pessoa física e de pessoa jurídica nesse momento, de forma emergencial, enviando os documentos por e-mail, o documento digitalizado por e-mail. Então, aquela pessoa que colou grau, aquela pessoa que está com registro cancelado, e ainda não sei dizer se os provisórios, tá? Por isso é importante acompanhar na rede quando essa notícia sair, tá bom? Eles vão poder fazer a inscrição nesse momento, por e-mail, vão receber uma declaração com o número de registro, podendo atuar até que o Conselho volte à sua normalidade. A partir da normalidade, ele vai apresentar os documentos fisicamente e vai receber a carteira normalmente. Pessoa jurídica, da mesma forma. E os cancelados e os provisórios, a gente tem que saber também se isso vai ser incluído. Acredito que sim, porque o procedimento é semelhante, não é novo inscrito, mas é semelhante. Tá bom? Perfeito. Zarlete, o pessoal está falando bastante, falando muito bem da sua didática, a Adriana Santiago, e tem outras pessoas aqui. Eu queria aproveitar, a gente tem mais assim, pouquinho tempo de live, tá? Eu sei que existem várias e várias questões, é bom que fique até um gostinho de quero mais. A gente vai voltar na sexta-feira que vem com a Zarlete, com o Ismael, para a gente responder mais questões, inclusive essas que já foram colocadas aqui e não foram respondidas. Mas eu quero aproveitar para falar, e eu não recortei aqui, eu vou ter que ler aqui mesmo, tá? A Liz Antunes diz que gostaria de saber mais sobre a questão do atendimento infantil, mais precisamente sobre a autorização dos pais. Essa pergunta é a mesma de um perfil chamado Caminhando com Palavras, que fala isso também, pergunta isso também. Como eu recolho a autorização dos pais para atender crianças? Que mais? Só para fechar, porque eu acho que não vai dar para a gente abrir mais questões agora, porque a gente tem que encerrar daqui a pouquinho a nossa live. Mas a Mari, deixa eu ver se é isso, Mari Batista, se precisa esperar a aprovação no cadastro do EPSI. Teve uma outra pergunta aqui, infelizmente eu não estou achando essa outra pergunta, que é nesse sentido desse outro perfil que perguntou, dessa outra colega que perguntou, sobre isso, se precisa esperar o registro, são aqueles 3 passos para fazer o registro no EPSI, né? E eu acho que se você pudesse resumidamente falar sobre esses 3 passos novamente, porque para ficar mais claro do que já está, né? E do que já está disponível nas nossas redes e no nosso site, crprj.org.br. Assim, e Ismael, se você também quiser
falar alguma coisa também. Então, sim, tem gente perguntando sobre planos de saúde, muita gente perguntando, a Vanessa Azevedo perguntou aqui também, a Gisele Giza perguntou também, né? A Mari perguntou sobre sigilo com crianças, né, para crianças, enfim. Bom, primeiro eu quero agradecer a Adriana Santiago, porque essa é uma amiga de longa caminhada. Muito obrigada, Adriana. É porque nessas horas, assim, eu não estou vendo as pessoas, mas é muito legal saber que tem bastante gente assistindo o que a gente está fazendo aqui. E isso fala também da nossa adaptação, né? Fala do quanto a gente também precisa romper com algumas dificuldades e está falando para ninguém, mesmo sabendo que lá atrás talvez tenham sei lá quantas pessoas nos assistindo. Mas isso eu acho que é preciso a gente levar em conta também em relação ao nosso cliente. A gente precisa perceber que ele vai estar numa situação diferenciada, se ele nunca foi atendido no formato online, ele vai apresentar dificuldade, a gente precisa romper um pouco com a ideia técnica de que eu sou profissional e que eu faço o trabalho psicológico, talvez eu precise fazer uma sessão de orientação, o que é preciso, talvez naquele momento precise de um apoio por telefone para ir dizendo onde é que a pessoa tem que entrar e fazer, né? Então, é muito importante a gente levar isso em conta e não achar que é tão natural para as pessoas como alguns momentos a gente acha que é. Não é tão natural assim, né? Sobre as etapas do cadastro EPSI. O cadastro EPSI ele tem 3 etapas. A primeira etapa é a criação do usuário. É onde você faz a autenticação dos seus dados. Então, você vai entrar, inicialmente você vai botar o seu CRP, seu nome, alguns dados pessoais, e você vai enviar. O sistema vai identificar você com o seu cadastro no seu regional. Se tudo estiver batendo, seu e-mail está certinho, seu CRP, tudo isso estiver batendo, ele vai voltar para você uma senha para o seu e-mail, e a partir daquela senha você entra para a segunda etapa, que é a apresentação da fundamentação técnica. Essa fundamentação, você vai dizer que ferramentas vai utilizar, que abordagem vai utilizar, que serviço vai prestar e quem é o seu cliente. Fechando essa fundamentação, você submete o seu cadastro ao Conselho Regional de Psicologia. Quando você submete, hoje, no momento da pandemia, já te habilita a exercer a psicologia por meio da tecnologia da informação. Se fosse num momento de normalidade, você só poderia exercer a partir do momento que você tivesse a aprovação da sua proposta de trabalho. Então, nesse primeiro momento, só estamos cumprindo as 2 primeiras etapas, tá? Qualquer dúvida ou qualquer problema nessas 2 etapas, vocês podem encaminhar o e-mail para COF, C de casa, O de ovo, F de faca, @crprj.org.br. E aí a gente vai orientar ou vai encaminhar. Bom, sobre o cadastro, eu acredito que seja isso. Sobre as informações que o Conselho vem produzindo, e aí eu acho que eu vou falar sobre várias. O nosso Facebook, ele nunca esteve tão movimentado como hoje. O Facebook, o Instagram, o site. Por quê? Porque todos os dias, e às vezes mais de uma vez por dia, nós temos novas informações ou conteúdo de orientação para a categoria. Porque nós não teríamos condições de orientar individualmente cada pergunta que nos chega. Então, a nossa tentativa qual é? De orientação macro, né? Onde a gente está fazendo live, onde a gente está fazendo vídeo, onde a gente faz um texto e publica na rede social. Essa é uma maneira de alcançar o maior número possível de pessoas. E em relação a isso, a gente entrou hoje, agora há pouco, perto da hora do almoço, entrou uma orientação, uma informação sobre os planos de saúde. A ANS publicou uma portaria
orientando as operadoras de plano de saúde a reconhecer o atendimento psicológico por meio das tecnologias, sendo que cada operadora tem o seu tempo para fazer isso, cada operadora vai ter um mecanismo para aceitar isso, e aí o ideal é que cada profissional que venha tendo problema com o seu plano de saúde, né, o seu credenciamento, que apresente essa normativa, que tente dialogar com essa empresa, e se isso não for possível, encaminhe um e-mail para nós, para a COF, que nós vamos fazer o encaminhamento desse material para o gabinete de crise. O gabinete de crise é um grupo de conselheiros, de assessores, de advogados, que vem tentando produzir conteúdo, vem tentando apresentar para o Conselho Federal também quais são as demandas do nosso Estado. Todos os dias tem coisas novas, todos os dias tem um tema a ser abordado, né? Vide a portaria que saiu ontem, que quando eu acordei, eu já abri meu WhatsApp, já pulou em cima de mim, sei lá quantas perguntas sobre essa portaria, eu nem sabia que ela existia. Então, sobre plano de saúde e sobre outras tantas perguntas sobre assistência, sobre o profissional que está sendo deslocado para outras unidades, sobre o atendimento voluntário, tudo isso a gente já produziu algum conteúdo. Então, eu peço que vocês busquem isso na rede social. Sobre o atendimento de criança. Zarlete, só desculpa, eu vou te interromper, porque a gente está tendo uma oscilação aqui na nossa comunicação. E eu, inclusive, interrompi aqui a minha visualização, a visualização da minha câmera, porque eu fui ver qual o problema que estava acontecendo. Como está chovendo torrencialmente agora no Rio, provavelmente a internet está com uma oscilação muito grande. Então, eu vou pedir para a gente encerrar nossa live. De qualquer forma, esse vídeo está sendo gravado e a gente vai tentar disponibilizar ele nas redes sociais, tá bom? Tá bem oscilante mesmo, o pessoal está falando aqui, tá bom? Eu só peço, então, para a gente fazer uma breve saudação final e a gente promete que vai continuar a nossa conversa em outros momentos, tá? Tá certo. Eu agradeço muito a todos os psicólogos e psicólogas que estão nos assistindo. Peço que repliquem esse link para mais pessoas ficarem orientadas. Nos ajudem nesse momento a esclarecer as dúvidas dos profissionais que estão passando por alguma dificuldade e tenham a COF como referência para apresentar, seja qual for a dificuldade que você venha tendo no seu exercício profissional. Muito obrigada, boa tarde. Ismael? Pessoal, eu sei que tem muitas perguntas e muitas dúvidas, né? A gente já sabia que ia acontecer isso, né? Tem mais de 400 pessoas assistindo essa live, ou seja, são 400 pessoas com muitas dúvidas mesmo. Mas como a gente falou no início, assim, o objetivo aqui não era esgotar, e sim a gente dar start às lives do CRPRJ, trazendo temas que a categoria tem nos solicitado, né? Hoje foi sobre as TICs, muitas perguntas ali, a gente já consegue encontrar essas respostas, inclusive nas publicações que estão sendo feitas, né? No site está tudo lá bem sinalizado. Continuem atentos aos canais, né? Nas próximas semanas surgirão outras notas, outras orientações e outras portarias, né, do Sistema Conselhos de Psicologia, então fiquem atentos. Estou muito feliz, agradeço muito o Leonardo, a Zarlete, o Pedro Paulo, né, pela sua oportunidade. A gente está começando a dialogar, né, com uma nova ferramenta junto à categoria. Na próxima terça, o Leonardo vai falar novamente sobre a live em relação ao atendimento pela saúde, né, das orientações em relação à saúde. Gente, muito obrigado e nos vemos em breve. É isso aí, gente. Então, muito obrigado, Zarlete, obrigado, Ismael, obrigado a todos que vocês que estiveram conosco e aguardem e acompanhem as nossas redes. A gente vai postar muito mais coisas, a gente está tentando manter aí uma comunicação mais ativa e mais atenta à nossa categoria. Tá? Um abraço em todos e todas e obrigado.
Gente, agora sim, podem falar, tá? Podem falar. Eu já tirei lá do Facebook e olha só. Eu acho que a Zarlete saiu, tá? Não precisa mais chamar ela não, até porque já passou do horário dela, né? Beleza. Encerrou mesmo. Cara, no final foi uma quantidade absurda de gente gente falando que estava travando. Eu fui ver o que houve. Não caiu a ligação, não caiu a luz aqui. Eu tava conseguindo acompanhar vocês normalmente, mas lá no... Ah, legal, o Márcio falou que foi excelente. Só um minutinho, só para eu parar a gravação aqui, peraí.